Bom, pessoal, bom dia para todo mundo. Hoje, então, a gente vai voltar àquele esquema de discutir alguns casos que eu julguei interessantes ou que tinham algum ensinamento para a gente. Esse primeiro caso aqui foi um caso bem recente, mandado pela nossa residente, Tuane, e que esse paciente apresentou essa imagem aqui, uma lesão escavada, né, junto à parede torácica. A gente vê aqui a parede da lesão, ar no interior, né? E a gente vê também ar do lado de fora. Além do aumento de partes moles, tem ar. E parece que algumas costelas aqui estão comprometidas. A gente não vê a continuidade desse arco costal. Então, uma lesão junto à parede, né, que comprometeu o arco costal e que invadiu partes moles, né? E a história do paciente é esse aqui. O paciente, 66 anos, ele já tinha história de uma massa pulmonar há mais de um ano, tinha dor torácica direita, tosse produtiva, perda de peso, era fumante há muito tempo, né? Essa tosse tinha expectoração purulenta, não tinha outras comorbidades, tinha uma leucocitose de 21.000, com desvio à esquerda, e aí foi começado a antibiótico terapia. E essa lesão aqui acabou sendo drenada e saiu 100 mililitros de pus após a drenagem. Foi feita a pesquisa de tuberculose, que foi negativa, né? E depois teve uma biópsia dessa parede, que deu o resultado de um carcinoma. Aliás, ele tinha um carcinoma escamoso conhecido na hipofaringe, tá? E a tomografia mostrou isso aqui. A tomografia do dia 9 de julho mostrou isso aqui. A lesão escavada com nível líquido, né? E o ar também nas partes moles. Uma janela para mediastino mostra destruição parcial do arco costal correspondente. Esse conteúdo menos denso no interior, líquido, né? Parece que é um material necrótico, e a mesma coisa na coleção de partes moles. Esse caso aqui, a maioria das vezes eu trago casos já completamente confirmados, mas esse caso, como tem tanta gente experiente acompanhando as sessões, eu vou meio que pedir ajuda, ou no chat, ou no meu e-mail, se alguém tiver alguma ideia diferente, porque esse caso ainda está em investigação e a gente acabou tendo algumas dúvidas, né? O que acontece é o seguinte: como ele tem esse tumor escamoso na hipofaringe, houve dúvidas, quer dizer, se isso podia ser uma metástase, né? Se isso podia ser um tumor pulmonar sincrônico acontecendo ao mesmo tempo, né? E se, quer dizer, o que aconteceu com essa lesão que passou a ter um conteúdo purulento, ou seja, se essa metástase infectou, se esse tumor infectou, ou seja, qual foi o mecanismo que aconteceu aqui. Então, eu vou pedir depois ajuda a vocês para darem ideias, porque isso aqui acabou tendo uma biópsia dessa parede, e a biópsia mostrou também na parede um carcinoma escamoso, da mesma linhagem do tumor da hipofaringe. Então, eu achei esse caso muito curioso e achei que valia a pena mostrar. Isso aqui 2 semanas depois, pós-drenagem, a gente vê uma diminuição grande daquele conteúdo líquido da parede, né? A fase pós-drenagem, mas vê, continua aquela lesão escavada no parênquima pulmonar. E havia conteúdo purulento ali. Então, eu achei interessante esse comportamento, não é um comportamento habitual que a gente veja em lesões neoplásicas, quer dizer, invadir a parede, tudo bem, mas não formar essa lesão tipo abscesso.
né? E aí eu separei alguns casos para mostrar para vocês de comprometimento de parede por lesões inflamatórias, infecciosas. Esse aqui é um caso de tuberculose. Vejam, existe uma lesão tipo abscesso, a gente não gosta muito de usar essa palavra abscesso em tuberculose, mas uma lesão tipo abscesso e se estendendo para a parede torácica, né? Veja a lesão dentro e fora da cavidade torácica. Isso aqui é a mesma coisa. Caso interessante, esse paciente tem essa diminuição da transparência no hemitórax direito, né? E a tomografia mostrou essa grande coleção aqui na parede torácica. Era também um abscesso de natureza tuberculosa, que é a mesma coisa, uma menina de 13 anos, né? Vejam a lesão na região periférica, na região subpleural, e a extensão da lesão através da parede para a porção externa. E por aí vai. Aqueles casos eram tuberculose e outros agentes bacterianos inespecíficos podem fazer isso. Isso aqui era um abscesso por estáfilo. Vejam, tem a lesão para dentro da cavidade, né? E a lesão fazendo um abaulamento na parede torácica, né? A gente vê aqui a diminuição de densidade e uma fratura no externo àquele nível, né? Então, um aspecto bastante semelhante aqui, uma outra por estáfilo. Vejam, é absolutamente impossível o diagnóstico diferencial por imagem com tuberculose, né? Tanto a tuberculose como essas infecções bacterianas inespecíficas podem fazer isso. O paciente tem várias coleções, vários abscessos na parede e o externo também é comprometido, né? Esse aqui é um menino de 14 anos com tuberculose. Vejam a imagem da parede torácica, né? Essa lesão na parede, e aqui aquela coleção, essa aí completamente externa. E aqui um outro caso por actinomicose. Actinomicose e nocardiose são duas infecções que frequentemente comprometem parede torácica, né? E aqui a gente vê, então, a lesão já externa na parede, né? E aqui a gente vê tanto a coleção interna quanto a comunicação com a parede e a coleção a nível da parede, fazendo essa lesão visível ao exame ectoscópico. Esse aqui é um caso interessante que a gente publicou há uns tempos atrás, um caso lá da UF, que era um caso de paracoccidioidomicose. Esse paciente fez uma osteomielite de externo, ele tinha osteomielite por paracoco em outros ossos, né? Mas aqui o comprometimento do externo, né? Vejam, lise também de clavículas, né? E a coleção, desculpe, a coleção na parede. E ele tinha várias lesões de parede, já em fase de cicatrização, e aqui aquela massa que correspondia a essa coleção. Então, vejam que o mais comum são essas doenças infecciosas, quer dizer, quer seja tuberculose, quer seja fungo, quer seja bacteriana inespecífica, comprometer parede, lesar estruturas ósseas adjacentes e fazer comunicação da cavidade torácica com a parede. Mas aquele caso primeiro que eu mostrei, que tem um histopatológico de uma lesão neoplásica maligna, é que ele ainda está meio perdido o que houve ali realmente. O mais lógico, a meu ver, é que houve infecção em cima da lesão neoplásica. A gente tem discutido algumas facetas de Covid-19. Eu não entro muito em detalhe daquelas coisas que estão sendo muito publicadas, que a gente vê toda hora na literatura, mas
de vez em quando a gente vê algumas facetas que merecem discussão. E eu tenho discutido muito com o professor Luiz Felipe Nobre, lá de Santa Catarina, que é um amigão meu, e ele tem visto alguns casos, e a gente tem discutido, e eu tenho aprendido muito com ele em algumas situações. E uma coisa que eu vou discutir agora é escavação em Covid-19. A gente pega alguns artigos e está numa fase que a literatura está sendo assim, pouco criteriosa pela necessidade de divulgar as informações com rapidez, então pouco criteriosa, às vezes, com as informações fornecidas. E a gente já viu alguns artigos comentando escavação secundária ao próprio Covid. Eu confesso que não acredito nisso, nunca vi nenhum caso, nem na literatura, nem na prática pessoal, nem em casos dos meus amigos, que realmente me fizessem pensar que a lesão do próprio Covid escavou. Mas a gente vê escavações associadas ao Covid. E esse caso foi um caso aqui muito interessante do professor Luiz Felipe Nobre, né? Que esse paciente era um homem de 66 anos, tinha Covid confirmado, tem essa primeira sequência aqui de 20/7, e essa segunda aqui de 13/8, praticamente 20 e poucos dias depois. Vejam aqui o padrão clássico, né, de opacidades em vidro fosco, bilaterais, uma certa tendência periférica, coisa. E aqui em 13/8, a gente vê 3 padrões diferentes de escavação. A gente vê aqui uma cavidade de paredes finas, paredes relativamente delgadas. A gente vê aqui, isso é tudo do mesmo dia, tá? Outra cavidade de paredes espessas, né? Todas 3 subpleurais, né? Aqui de paredes espessas, e aqui o aspecto de um halo invertido, ovalar, também justa pleural. E o interessante é que esse paciente, em princípio, tinha um dedímero normal. E nessa fase aqui, o dedímero multiplicou por 10. Ele era estava cerca de 5.000 nessa fase. Então, aqui os detalhes para vocês verem, né? A cavidade de paredes espessas, a cavidade de paredes finas e aquele aspecto do halo invertido, né? Aparentemente com reticulação, mas aqui não está muito bom para demonstrar isso, a gente vai ver adiante. E isso, na verdade, eram infartos pulmonares. Aqui, então, a gente vê a ângio daquela lesão. Aqui, sim, a gente já vê o reticulado interno, né, que fala a favor de infarto, né, e o comprometimento dos vasos. Olha, o afilamento, a irregularidade das paredes desses vasos que estão chegando à lesão, né? E, do outro lado, a mesma coisa. Então, isso aqui, na verdade, esse paciente tinha ali 3 infartos diferentes, mas em fases evolutivas temporais diferentes, né? Então, aqui, aqueles vasos lesados, está muito bem demonstrado aqui, né, a lesão. Você vê aqui trombo grande, mas também lesão no vaso que chega àquela cavidade. E a outra cavidade era um infarto já numa fase mais avançada, onde o material necrosou e restou uma cavidade de paredes mais finas, tá? Então, escavação em pacientes com Covid-19, a gente encontrou alguns casos na literatura discutindo isso. Esse caso, por exemplo, era um paciente que tinha essa cavidade no lobo superior, mas ele tinha uma pneumonia comprovada, quer dizer, um comprometimento bacteriano secundário por Enterococcus fecalis. Então, havia justificativa para a cavidade fora do Covid. Esse outro caso também foi um caso publicado sugerindo que a cavidade era devida ao Covid. Aqui uma evolução,
24 do 1, 28 do 1, 4 do 2 e 19 do 2. Né? Mas esse paciente não teve um diagnóstico, mas ele foi submetido a uma extensa cobertura antibiótica. Então, não há nenhuma comprovação que isso aí se deveu ao Covid e não a uma infecção bacteriana secundária, que é o que certamente eu acho que aconteceu. E esse terceiro caso também foi publicado como cavidade associada à Covid, né? Tem várias lesões escavadas, tá? Mas esse paciente teve comprovação de ter trombose venosa profunda e de ter embolia pulmonar. Então, ele enquadra na mesma situação que o caso do professor Felipe, de embolia, de infartos pulmonares escavados, né? E não de lesão associada ao vírus propriamente dita. E aí eu trouxe alguns casos para mostrar para vocês de infartos escavados, né? Porque a gente tem aquela ideia do infarto na imagem, ou aquela imagem de consolidação triangular, com ápice voltado para a região hilar pulmonar, ou aquele aspecto do halo invertido reticulado. Mas a gente tem pouco hábito de acompanhar isso. E quando acompanha, o que acontece normalmente são coisas desse tipo. Vejam, o paciente tem uma lesão escavada até com nível, né, com parede delgada, muito parecida com aquela lesão de paredes finas do paciente que eu mostrei. Então, isso aqui é a evolução de um infarto. Aqui é a mesma coisa, a lesão escavada com nível, né? E a gente vê a obstrução no ramo da pulmonar ali, da pulmonar esquerda, que levou ao infarto. Aqui é a mesma coisa, vejam, essas evoluções eu achei interessante buscar, porque não é uma coisa que a gente esteja acostumado a fazer acompanhamento dessas lesões. E esse paciente tinha um nível líquido aqui na base, né? Uma opacidade grande, aparentemente a gente vê parte da parede dessa cavidade, mas uma opacidade com nível. Num primeiro tempo, ele tinha só esse vidro fosco. Isso aqui já era o infarto. E aqui, posteriormente, então, ele escavou, liquefez, e a gente vê esse material aqui que determinou o nível líquido, né? Aqui outra evolução desse tipo. Vejam, o paciente tem essas falhas de enchimento em ramos das artérias pulmonares, quer dizer, tem esses trombos, né? Tem trombose em veias pélvicas, né? Tem, nesse primeiro tempo, esse infarto, quer dizer, aqui a gente já vê o desenho da parede como se fosse um halo invertido, mas completamente escavado no interior, cheio de ar. E aqui, com a evolução, né, aquela parede se tornou mais delgada ainda, contorno interno irregular, e tinha outro infarto na porção superior. Infelizmente, eu não tenho um intervalo de tempo aqui entre uma e outra, né? Esse aqui é um caso do Dr. Arthur, lá de São José do Rio Preto. Mesma coisa, você vê aqui um infarto na fase do halo invertido, né? E aqui um outro infarto já completamente escavado. Então, a gente tem em mente que essas cavidades de paredes finas, elas podem se dever à sequela de infarto, né? À fase evolutiva de infarto. E isso cada vez mais vai ser visto em pacientes com Covid. E, de novo, aqui, acho que eu estou me tornando repetitivo, mas o infarto na fase inicial, olha aqui, a artéria pulmonar, o ramo esquerdo, como é que ele está estreitado aqui nesse asterisco, é um grande trombo, né? E o infarto. E aqui, 4 meses depois, né, a gente tem a necrose completa e a escavação de paredes finas, além de um espessamento da pleura adjacente. Tá? De novo, o aspecto meio repetitivo, né, da lesão de paredes finas, mas é uma lesão que a gente não está acostumado a associar a infarto. E aqui uma evolução, né,
na fase inicial, 2 semanas depois, a escavação da lesão. E esse aqui, um caso também do professor Felipe Nobre, bem mais recente, a gente discutiu isso essa semana, o paciente tem Covid confirmado, tem esse exame, tem esse vidro fosco, tem essas opacidades aqui do outro lado, que parece espessamento peribrônquico, né? Parece, e tem nódulos também, como se fosse árvore em brotamento, tem um comprometimento de via aérea distal, e esse gás todo na parede, na verdade, ele foi submetido a uma biópsia. Ele foi submetido a uma biópsia do pulmão esquerdo. E ele tinha, em cortes mais superiores, essa cavidade aqui. Tinha uma consolidação com necrose e uma cavidade grande. Ele acabou fazendo uma biópsia dessa lesão e isso confirmou que era tuberculose. Então, aqui, quer dizer, a gente vê cavidades por associação de doenças, não só doenças bacterianas inespecíficas, como também tuberculose, né? Que são tuberculose, coisa extremamente comum no nosso meio, e a associação com o Covid tem que ser pensada, né? E aqui um outro caso também, quase que imediatamente após, na mesma semana o Felipe me mostrou os dois, né? Um homem com Covid confirmado, internado na UTI, tinha uma pesquisa de tuberculose completamente negativa, até no aspirado traqueal, tinha esse vidro fosco e essas lesões escavadas no pulmão esquerdo. De novo aqui, né, parede da cavidade, várias lesões escavadas, e a hemocultura e a cultura da secreção traqueal mostrou Staphylococcus aureus. Na verdade, ele tinha uma septicemia, né? Ele tinha uma embolia séptica e isso eram êmbolos sépticos escavados. E aqui, de curiosidade, eu mostrei nessa seta um septo dentro da lesão. E sempre chamando a atenção de vocês, eu sempre chamo a atenção para isso, que quando eu encontro cavidade com septo, eu sempre gosto de pensar em fungo ou embolia séptica. Isso é uma coisa interessante, porque é uma coisa que, de regra, a gente não vê em cavidade de tuberculose, que é um grande diagnóstico diferencial, né? Bom, mudando um pouco de assunto, aqui um terceiro caso, onde a gente tem opacidades parenquimatosas pós-criobiópsia transbrônquica. A gente cada vez mais lida com esses procedimentos e o radiologista e o pneumologista têm que estar atento para as alterações devidas ao próprio procedimento. Então, esse aqui é um caso onde a gente vê essa tomografia prévia, onde não tinha nada relacionado a isso, tinha um espessamento difuso de septos interlobulares, esse paciente fez uma biópsia, e aqui, imediatamente após a biópsia, a gente vê essas cavidades de paredes finas. Isso aqui é onde o parênquima foi biopsiado, e esse vidro fosco em torno corresponde à hemorragia, né? E aqui a gente vê, um mês depois, completamente voltando ao normal, né? Então, saber que isso são achados esperados e que não devem ser confundidos com complicações ou com outro tipo de doença. Veja esse outro caso aqui, a mesma coisa, né? Paciente, o exame prévio, não tinha nenhuma evidência de cavidade, ele fez a biópsia, vejam, aqui a cavidade devido à biópsia, tá? Esse aumento de densidade, isso é hemorragia, né? Como também tem hemorragia no parênquima ali adjacente, né? E 24 semanas depois, né, ficou essa cavidade de paredes finas, quer dizer, simulando um cisto. Ficou um cisto, na verdade é um cisto traumático por conta do procedimento, né? Mas que não deve ser confundido com doença
de outra natureza. Então, achei isso uma curiosidade e achei interessante mostrar para vocês. Esse aqui é um outro caso de um padrão que pode ser confundido com COVID, um padrão de diagnóstico diferencial amplo, né? Mas era um paciente, um homem de 42 anos, que tinha SIDA, tinha HIV positivo, e chegou com dispneia, dor torácica e desconforto torácico. Fez a tomografia, mostrou esse padrão, basicamente de pavimentação em mosaico, né, bilateral. Pavimentação em mosaico é um padrão que eu já discuti com vocês, onde a gente observa vidro fosco associado a espessamento de septos interlobulares. É um padrão descrito em pacientes com COVID recentemente, tá? Mas é um padrão visto numa série de outras condições. E pacientes com SIDA, pacientes HIV positivo, com clínica de infecção respiratória, uma grande possibilidade para isso é sempre pneumonia por pneumocystis carini. Né? E o Girovese, como queiram, é o termo mais atual, eu sempre digo o seguinte: padrão em vidro fosco, ou suas variantes, como essa, pavimentação em mosaico, é uma das maiores dificuldades que o radiologista tem para formular hipóteses se ele não tem uma clínica adequada, se ele não tem acesso aos dados clínicos de uma forma correta. Eu acho que se eu fosse discutir isso aqui com vocês sem clínica, eu ficaria a manhã toda formulando hipóteses e provavelmente ia errar, porque o número de hipóteses é extremamente grande. Tá? Aqui o resto do exame, né? Esse padrão repetitivo, e o que a gente pode ter mais para desenvolver esse diagnóstico. Vamos ver a clínica dele completa. Era um homem, HIV positivo, mas que ele tinha sido submetido a uma lipoaspiração, tá? Que não teve nenhuma intercorrência durante a cirurgia, mas que 12 horas após, ele começou com dor torácica, com desconforto torácico, e aí foi encaminhado para a tomografia. E a tomografia mostrou aquele padrão. Então, com essa história de ter feito uma lipoaspiração e dessas alterações terem aparecido horas ou às vezes dias, 2 dias depois do evento, isso tem que fazer pensar em embolia gordurosa. Tá? Então, era o diagnóstico desse paciente. E aqui em cima disso, a mesma coisa, um outro caso semelhante, esse era um homem de 32 anos, teve um acidente, fez uma fratura de fêmur, fez esse primeiro exame imediatamente na entrada no hospital, ou seja, 1, 2 horas depois do trauma. E a tomografia era completamente normal. Né? Isso em 27/9. 4 dias depois, aí ele começou a evoluir com dispneia, 4 dias depois fez essa tomografia. E havia, então, esse vidro fosco difuso, né? Algumas áreas mais consolidadas, tinham um pequeno derrame à esquerda, mas basicamente desenvolveu isso. Se o caso fosse agora bem recente, certamente a gente pensaria até dele ter desenvolvido um COVID dentro do hospital. Né? Mas esse caso é mais antigo, e ele tinha essa história da fratura de colo de fêmur que evoluiu dessa forma. Então, o diagnóstico que se impõe num trauma desse tipo e que a sintomatologia respiratória evolui horas ou dias depois do fato, o diagnóstico que se impõe é embolia gordurosa. Recordando que eu já dei aula sobre isso, mas recordando a vocês, embolia gordurosa é a presença de glóbulos de gordura na corrente sanguínea, afetando especialmente os pulmões. Em geral, isso é assintomático. É um fenômeno frequente nessas fraturas de ossos longos ou em alguns tipos de cirurgia, mas na grande maioria dos casos é assintomático. Tá?
Mas, quando tem sintomas, essas manifestações clínicas e de imagem, em geral, surgem 1, 2, 3 dias depois. E aqui uma lâmina mostrando a vocês um vaso e essas bolas brancas são êmbolos de gordura. Então, isso aqui é um vaso cheio de êmbolos de gordura. As causas principais da embolia gordurosa são essas aqui. Trauma com fratura de ossos longos. Essa é a grande causa, 95% das vezes. E acontece o quê? Ruptura da medula óssea, aumento da pressão intramedular, e aí entra a gordura nas veias. E aí vai embolizar. E a outra causa, que cada vez se torna mais vista, é pós-cirúrgica. Tanto em cirurgias ortopédicas, cirurgias grandes, tipo artroplastia, cirurgias desse tipo, como especialmente em procedimentos estéticos, tipo lipoaspiração. Então, com essa história recente, embolia gordurosa tem que estar na parede. E a gente vê em imprensa leiga, em jornais, em televisão, frequência com que pessoas até morrem, né, em clínicas clandestinas ou em situações desse tipo, em procedimentos estéticos como complicação. Na grande maioria das vezes, isso é embolia gordurosa a causa, né? Na tomografia, essas áreas de vidro fosco que eu mostrei predominam na periferia, pode ter derrame, mas é raro, e o importante, esses aspectos surgem 1, 2, 3 dias depois da lesão, né? Bom, aqui vamos ver um outro caso, mudando completamente de assunto. Esse caso aqui era uma mulher de 47 anos que tinha um tumor no aparelho ginecológico em tratamento. Ela tinha feito cirurgia e estava em tinha regime de quimioterapia e fez um PET para acompanhamento. Ela não tinha sintoma respiratório, tá? Então era essa a clínica dela. E ela tinha história de ter tido trombose venosa profunda e de ter sido colocado um filtro de veia cava inferior. Para o pessoal mais novo que está assistindo e que tem menos informações em princípio, o filtro de veia cava é um dispositivo que é implantado por via percutânea para evitar tromboembolismo pulmonar em casos que têm contraindicação de anticoagulação. Então, esse filtro é colocado na cava e impede trombos que vêm de membros inferiores ou da pelve de subir e ir para a rede pulmonar, tá? Então, é essa a função dele. E aí, ela, com essa história e com esses achados que eu vou mostrar, ela foi encaminhada para a emergência e depois foi encaminhada para o CTI. E os achados foram esses aqui, tá? Embora assintomática, tá? A gente tem falhas de enchimento nas artérias pulmonares, tem trombos. Então, e tem até mais periférico aqui embaixo. Então, foi visto tromboembolismo durante o PET. Tá? Ela foi encaminhada para emergência, para explorar isso. Mesmo sendo assintomática, provavelmente pelo risco ventilatório, ela foi encaminhada para o CTI. Tá? E aí é a história que a gente tem. Isso aqui era o parênquima pulmonar no dia do PET. Tá? Tinha umas faixinhas de opacidadezinha em faixa, vagabunda, sem grandes importâncias, mas não tinha nada de importante. No CTI, ela já fez um quadro de dor torácica esquerda importante, de forte antecedente. Como ela tinha esses trombos, foi discutido a principal hipótese, que era infarto pulmonar, e aí ela fez uma tomo nova, 3 dias depois daquela primeira. Tá? E aí mostrou esse padrão, né, de vidro fosco na base, com um aspecto meio reticulado, um padrão que o radiologista de cara pensa em infarto pulmonar. E associado a essa clínica é o diagnóstico que se impõe, né?
aqui outros detalhes. Vejam que a gente vê aqui, pena que não tem uma janela intermediária, isso fica melhor visto numa janela intermediária entre essa de pulmão e essa de mediastino, né? Mas a gente já vê que tem um reticulado no interior dessas lesões. Aqui, bem posterior, bem justapleural, né? Caracterizando o infarto. E aí, curioso é o seguinte, a imagem do PET, e ela tinha colocado um filtro de cava, a imagem do PET mostra aqui a cava, né, em toda a extensão, e não tem filtro aqui, né? Aqui a gente não está vendo a imagem do filtro, né? Não era, primeiro, para ter aquela embolia pulmonar com filtro, né? E aqui nessa imagem a gente não vê o filtro. E aí tem esses detalhes, né? Uma imagem do coração, né? Onde a gente vê esses artefatos metálicos aqui, né? Em topografia de átrio direito, na chegada da cava inferior, né? Isso, na verdade, corresponde ao filtro, a parte do filtro de cava que estava fragmentado ali. O filtro tinha fragmentado e ele mesmo embolizou para o pulmão. Aqui a gente vê também fragmentos metálicos na artéria pulmonar. E vejam, num corte mais grosso, num corte em MIP, a gente vê ali a imagem metálica. E olha que bonito, nessas reconstruções, a gente vê as pernas do filtro. Está vendo? A gente vê as pernas do filtro se cruzando aqui no ramo principal da artéria pulmonar à direita. Então, isso é uma complicação de filtro de cava e é uma coisa importante o radiologista, mesmo o radiologista torácico, conhecer, porque, embora esse filtro basicamente esteja no abdômen, eventualmente ele vai levar a complicações torácicas. Então, tanto o radiologista de tórax como o pneumologista precisa conhecer esses detalhes, né? Então, isso aqui é um caso de embolização de filtro de cava. Esse outro caso aqui, mandado pelo Dr. Antônio Carlos Portugal, amigo meu de Vinhedo, que sempre a gente se fala no início e no final das sessões, né? Um caso também bastante interessante, né? Onde a gente vê falhas de enchimento nas artérias pulmonares, ou seja, um aspecto de tromboembolismo. Tem também trombo em veias de região de transição cérvico-torácica, né? Mas nesses cortes aqui, e olha como é que eventualmente isso pode ser difícil de ver quando o exame não é bem feito, quando reconstruções não são feitas. Vejam, foi visto que existia um pontinho denso aqui nesse ramo da artéria, tá? Aqui, isso aqui muito ampliado, e a gente vê essa imagem metálica. Cortes em planos um pouco inferiores, mostrando a persistência daquele pontinho metálico. E aí, na reconstrução, fica muito fácil de ver, né? Que aquilo não era um pontinho, e sim que era uma imagem metálica, né, alongada, que estava dentro de um ramo da artéria pulmonar. Vejam, várias reconstruções mostrando isso. Fica muito fácil de ver assim. Agora, alerto a vocês que olhar o exame da forma que normalmente se olha, os cortes, assim, assado, papapá, sem muita preocupação em reconstruções, etc. e tal, isso aqui pode passar despercebido mesmo. Tá? Fácil de ver aqui, mas não é fácil de ver em outras, nas incidências convencionais. E aí eu achei interessante colocar isso aqui, né, que é já corte no abdômen, mostrando o aspecto do filtro. Aqui a porção superior dele, tá vendo? Isso aqui é a aorta, isso aqui é a cava, a porção superior.
E vamos descendo e a gente vai vendo as perninhas do filtro se abrindo e vê que falta algumas, como essa aqui. Está vendo? Essa aqui central a gente não está vendo. Então, isso é o filtro no interior da cava, vendo desde a porção superior até as pernas se abrindo. Então, o que o radiologista precisa conhecer, ou o pneumologista, sobre filtro de cava? Basicamente é isso aqui. Tá? Esse é o aspecto do filtro, tem vários modelos diferentes, mas o princípio é esse. Ele é colocado dentro da cava, tá? Essas pernas se abrem, tá? Se implantam na parede da veia e forma como se fosse um guarda-chuva, ao contrário. Né? Isso impede o coágulo que está aqui de subir. Então, esse é o esquema do filtro, tá vendo? As perninhas presas à parede da veia, abrindo o guarda-chuva e impedindo, então, o trombo de subir. Aqui um dos modelos, são vários tipos, né? Mas aqui um dos modelos e a gente tem uma noção do tamanho, 2 centímetros e pouco, tem esse filtro. E aqui o filtro na imagem radiológica do abdômen. Tá vendo? Ele tem essa disposição e você vê modelos diferentes, né? Aqui 2 modelos diferentes, mas com o mesmo princípio. E esses filtros são passíveis de várias formas de complicação. Tá? Ele pode estar mal posicionado, ele pode fraturar, como foi o que a gente viu, ele pode levar a trombose crônica, ele em si pode levar a obstrução da cava e fazer trombose crônica. Ele pode perfurar, essas perninhas podem perfurar a cava e aí chegar a órgãos adjacentes, tipo duodeno, tipo aorta, tipo corpos vertebrais, e ele pode, nessa fratura, migrar ou o filtro completo ou fragmentos do filtro. Então, são várias complicações diferentes. Esse aqui é um estudo, eu peço perdão a vocês de não ter anotado a referência, depois eu procurei e não achei, mas o princípio que eu queria dizer era esse. Fizeram um estudo com reações adversas em 921 filtros. Tá? E a grande complicação, quase 40%, foi a migração do filtro. Né? Outra complicação, 16%, foi o destaque de fragmentos de componentes do filtro. 8% perfuração da cava e 1% fratura do filtro. Então, vamos ver alguma coisa sobre isso. Má posição do filtro. Tá? Bom, esse aqui, então, fraturado e completamente distorcido. Veja a imagem desse filtro comparando com aqueles normais que a gente mostrou. Né? Parece que ele fez isso aqui, que acontece com guarda-chuva. Né? Ele se desarranjou completamente e assumiu aquele formato. Outra coisa que pode acontecer é ele abrir parcialmente. Está vendo? Aqui a gente vê uma perna aberta e o grosso do filtro fechado. Né? Então, ele não abriu, ele não expandiu normalmente. Outra coisa importante é o ângulo que ele fica em relação à cava. Tá? Quando o ângulo é maior que 15 centímetros, isso reduz a capacidade dele de reter trombo. Então, aqui a gente vê que a porção superior dele está excêntrica. Ele é para ficar exatamente no meio da cava. Ele está deslocado lateralmente. Aqui a gente vê isso melhor. Essa é a posição normal, tá? E aqui ele completamente angulado. Esse caso em si interessa pouco, né, ao pneumologista ou ao radiologista de tórax. Pode acontecer também trombose crônica. Vejam, esse paciente aqui, acho que vocês conseguem ver uma diminuição da densidade, né? A densidade da cava com um contraste normal, e aqui essa falha, aqui o filtro, e aqui nessas setas roxas, essa falha grande que vem quase até a ilíaca, né?
que é um trombo extenso que se formou na cava. Aqui é a mesma coisa. Olha, a densidade da cava, já com um pouco de contraste. Olha o trombo ali no interior. Um trombo muito grande que se formou. Então, isso é uma trombose na cava. Esse caso aqui, coitado, esse sujeito foi um azarado, né? Porque deu tudo errado de início. Primeiro, ele precisou fazer uma vertebroplastia e usou aquele metacrilato, né? Então, está aqui o contraste, o cimento dentro da vértebra, né? Esse cimento ganhou a veia, né? Tem essas veias paravertebrais. Vejam, ele veio encher a veia paravertebral e foi para dentro do filtro e entupiu o filtro. E o filtro teve que ser removido, né? Então, ele fez várias complicações sequenciais que levaram a entupimento do filtro. Outra coisa, a parede da veia é uma coisa relativamente delgada, né? É uma coisa relativamente frágil. Então, a possibilidade dessas perninhas, desses ganchos da perninha, que são metálicos, perfurar a parede, existe. E essa perfuração pode levar a alguns tipos de complicação. Vejam aqui, aqui a gente vê bem, né, a perna que passou do limite da veia. Então, perfurou a veia com filtro. Aqui é a mesma coisa. Olhem as pernas do filtro além do limite da veia. Então, isso é perfuração da veia pelo filtro. E aqui nesse esquema a gente vê isso bem, né? Esses aqui em posição normal e esses aqui mais laterais perfurando e transpassando a parede, né? Aqui a gente já vê isso mesmo no corte axial. Todas essas pernas aqui em posição normal e essas aqui, 4 pernas pelo menos, além do limite da veia. Quer dizer, esses suportes perfurando a veia. E aqui nessa cavografia, a gente vê pelo menos 2 deles fora do limite da parede da veia, né? E uma complicação importante é que várias estruturas nobres estão ali adjacentes à cava, e uma delas a aorta. Então, vejam esse exame aqui, né? Nessa fase inicial, o filtro em posição normal. Está vendo? As perninhas do filtro estão contidas pela veia. Aqui a gente vê isso bem, né? Todas as perninhas dentro da veia. Esse foi o exame inicial, tá? Posteriormente, né, aconteceu isso aqui. Vejam, esses filtros, 2 dessas pernas atravessaram a veia e vieram perfurar a aorta. Então, uma complicação importante pela proximidade da aorta. E olha aqui essas reconstruções, tá vendo? Mostrando bem aquela perninha chegando na aorta, né? Outra coisa, você vê, esse aqui é uma complicação maior ainda, né? Ele não só chegou à aorta, como desenvolveu um trombo muito grande e obstruiu a aorta infrarrenal. Você vê que o contraste vem, né? Passa, chega nas renais, né? Chega nas renais, mas daqui para baixo tem um trombo muito grande causado por essa agressão. E aqui uma coisa curiosa também, que é um comprometimento da coluna pelo filtro, né? Ele fez uma lesão do disco, né? Uma osteodiscite, pelo filtro. Então, olha aqui, no primeiro tempo, a gente vê o filtro na cava, né? E vê um fragmento metálico aqui nessa setinha laranja, né? Aqui é a mesma coisa, difícil de entender nessa oblíqua, mas está ali um fragmento solto. Mas na continuidade, vejam, aquela lesão que aqui a gente tem até dificuldade de saber exatamente onde está, na verdade tinha entrado
no corpo e no disco. E aqui a gente já vê a consequência disso. A erosão do fragmento nesse bordo inferior de L2, né? E já com destruição parcial, não só do disco, que está reduzido, mas também do corpo vertebral, já inclusive fazendo esclerose óssea, né? E, na sequência, essa mielografia foi feita 3 meses depois, mostrando a progressão da destruição, está vendo? O disco já praticamente destruído, e lesão nos 2 corpos adjacentes. Tá? Então, aqui a gente vê bem, e o fragmento metálico ali, está vendo? Ali o resto do filtro na cava e aquele fragmento fazendo essa destruição, simulando, inclusive, uma lesão inflamatória, infecciosa, destrutiva do disco, tipo tuberculose ou espondilite bacteriana inespecífica, mas simulando uma lesão dessa natureza. Aqui outro caso, está vendo? Essas reconstruções mostrando o comprometimento da coluna adjacente. E, no caso anterior, as consequências que isso pode levar. Aqui um outro caso curioso, também o duodeno tem uma proximidade muito grande, e aqui foi uma perfuração do duodeno, e assintomática, né? O filtro, está vendo o suporte penetrando no psoas, né? Pegou o corpo de L3 e, em princípio, aparentemente, chegando ao duodeno. Esse filtro tinha sido colocado 6 meses antes. E olha que bonita a imagem da endoscopia, né? Mostrando o filtro perfurando a parede do duodeno, tá vendo? E entrando duodeno adentro. Então, uma complicação pouco esperada. E agora o que interessa muito para a gente é a migração desse filtro e dos fragmentos. Em comum, aqui para o fígado, né? Aqui o filtro migrou para a veia hepática e chegou ao filtro. Mas muito mais comum no pulmão. Vejam, aqui você tem, difícil de ver, né, nessa radiografia, né, mas tem uma imagem linear ali dentro daquele amarelo, né, mas que nesse detalhe aqui fica fácil de ver. E na tomografia, então, mais fácil ainda, né? Então, uma perna do filtro que migrou para pulmonar. E aqui, o filtro embolizou praticamente todo e foi para dentro do átrio. Está vendo? Então, isso aqui é um filtro dentro do átrio. Aqui, uma perna do filtro, parecido com os casos que eu mostrei, nosso e do Dr. Antônio, né? Migrando para a artéria pulmonar. E aqui, a retirada. Foi feita uma arteriotomia, tá vendo? E a gente vê pernas de filtro, né? E é um negócio complicado, né? Porque é um negócio metálico, cheio de pontas, mas sendo retirado da artéria pulmonar. E aqui o que foi retirado. Vejam que é um formato ingrato, né? Tanto pela forma como pelas pontas que ele tem, né? E aqui uma coisa mais rara, que foi uma perfuração cardíaca, né? Tá vendo? O suporte do filtro migrou e veio perfurar o ventrículo direito, né? Então, você vê que são algumas complicações graves. Esse aqui, por exemplo, o filtro foi inteiro para dentro do ventrículo, né? A gente vê isso aqui, é um perfil, tá vendo? Externo, diafragma, é uma porção anterior do tórax em perfil, e aqui o desenho do filtro inteirinho dentro do ventrículo direito e aquele sendo retirado. Tá vendo? A estrutura cheia de coágulo em volta, né? Cheio de coágulo formado, né? Aqui uma cateterização mostrando uma perna de filtro dentro do ventrículo, né? Aqui, às vezes, difícil de ver na radiografia simples, né? Mas no detalhe fica bem visível. Hoje, com os recursos que a gente tem dessas radiografias
digitais e que podem ser ampliadas, etc. e tal, fica muito mais fácil de ver do que no meu tempo da chapa batida e que era aquilo mesmo, e se está penetrado, está penetrado, se está pouco penetrado, está pouco penetrado. Hoje a gente tem recursos técnicos muito melhores para lidar com isso, né? De novo, aqui, olha, um filtro praticamente inteiro dentro da pulmonar. Vejam o detalhe, né? Aqui a mesma coisa, olha, o filtro praticamente inteiro dentro da pulmonar. Aqui esse filtro, olha como é que ele fragmentou completamente, né? E aí foi embolizar para tudo que é lugar, dentro do coração, né? E em ramos, tanto à esquerda como à direita, da artéria pulmonar. Aqui o filtro inteirinho, né? Fazendo, inclusive servindo para fazer um trombo, né? Um trombo grande dentro da artéria, além de outro trombo à esquerda, né? E, em resumo, então, as principais complicações, né? A inclinação lateral do filtro, a assimetria, fazendo pensar que uma dessas pernas se fragmentou e subiu, a perfuração, vejam, o limite da veia e todas essas pernas perfuraram, e a possibilidade de perfurar para os órgãos adjacentes, e o fragmento e o êmbolo dentro de ramo da artéria pulmonar. Bom, gente, temos 1 hora, era mais ou menos isso que eu queria mostrar, talvez hoje tenha ficado um pouco cansativo por conta dessa repetição do filtro, mas eu achei interessante porque isso é uma coisa que a gente vê pouco, que a gente discute pouco e que o radiologista e o pneumologista podem ter um papel muito importante nesse diagnóstico e na conduta adequada. Na semana que vem, eu vou discutir com vocês alguma coisa sobre vasculites. Vou separar um material de vasculites e tentar ver o que o radiologista pode ajudar nesse contexto. Regina, então, obrigado, pode suspender a gravação e, por favor, abre o microfone para o pessoal, para a gente poder se despedir. E volto a pedir a vocês que qualquer coisa que queiram falar, ou a forma da gente se comunicar, que usem o chat. Eu gasto, assim que acaba a aula, a coisa que eu fico mais ansioso aqui é receber o chat para ver as conversas que a gente pode ter. Um abraço grande, então, para todo mundo. E, Regina, por favor, abra o microfone para eles. Já está aberto, professor. Já está aberto, professor. Ok. Sensacional, Ed. Porra, você tem a capacidade de abordar as coisas